vamos à nossa terceira aula, vamos falar sobre imagens fotográficas, né, as técnicas que existem nelas e como iniciaram tudo. Então vamos à aula para a gente começar? Ó, nosso conteúdo hoje é principais técnicas para a criação da imagem fotográfica. Hoje nós vamos abordar as principais técnicas para a criação, né, da imagem fotográfica, analisar de que modo as técnicas podem contribuir no processo de aprendizagem. Então vocês podem pensar aí nesse momento, professora, mas existe uma técnica para tirar foto, né? Não é só pegar e mirar a câmera e clicar, não, existe uma técnica, existe um nível. Eu estava até conversando com um amigo ultimamente, uns dias atrás, e ele até comentou comigo, ele é fotógrafo, ele falou que existe várias maneiras de você tirar foto para pegar o nível da paisagem, para pegar a profundidade. Então, assim, existe toda uma técnica, e essa técnica vem há muito tempo atrás. Se vocês lembrarem, na nossa aula de audiovisuais, nós vimos sobre fotografia. E lá falaram muito da câmera escura, né? Ou obscura também, que está correto. Então hoje nós vamos relembrar também isso daí. Por quê? Porque a câmera, ela faz parte, né, da história da fotografia e como se iniciou. Então hoje nós vamos verificar tanto, né, como iniciou e quais são as técnicas mais utilizadas. Nossa aula vai ser bem interativa. Infelizmente, a professora Domingas não está conosco hoje, mas na próxima aula, né, na nossa aula 5, ela estará aqui conosco novamente, ok? Então, iniciando, as técnicas foram se modificando em função do desenvolvimento científico e técnico de cada época, como você poderá observar neste módulo. Entretanto, toda técnica nova não existiria sem a precedente. Com a fotografia, não foi diferente. As principais técnicas para a criação fotográfica, da imagem fotográfica. A história do desenvolvimento da técnica da fotografia começa no século IX a.C., quando Aristóteles descobre que a luz do dia, penetrando por um orifício pequeno, feito na parede de um ambiente escuro, projetava na parede da frente uma imagem invertida de todos os objetos que estavam no exterior diante o orifício. Aí a gente já vou puxar a orelha de vocês para relembrar a nossa aula, né, de audiovisuais. O que Aristóteles fez? Ele viu que projetando, né, nesse orifício, eles viam a imagem na parede. Então, se eu colocasse um objeto, esse pincel, se eu colocasse ele, né, diante desse orifício, ele ia ser projetado na parede. E aí, como é que eles faziam a fotografia? Eles sentavam, via aquela imagem e pintavam. Era esta a técnica fotográfica deles. Então, assim, era a técnica de pegar um objeto, colocar esse objeto ser reproduzido na parede e eles pintarem. Tanto que existem até umas brincadeiras hoje em dia, né, que essa mania que as pessoas têm de tirar foto da comida para postar, diz que começou lá naquela época que eles pintavam as frutas, né? Então, assim, eles sempre comentam, brincam muito com isso daí, por quê? Porque antigamente todo o objeto que eles viam, tudo que eles podiam pensar em reprodução, eles pintavam. Era a maneira de fotografia deles. Então, quando vocês verem assim um quadro que tem uma bacia cheia de comida, vocês podem pensar, olha, ele fez esse desenho antes de comer. Então, tudo começou aqui. Mais tarde, no século I a.C., constatou-se a ação do Sol sobre alguns corpos orgânicos. Já no século XI, o matemático árabe, né, Al-Hazen, usa pela primeira vez o termo câmera preta. Na Idade Média, alquimistas constataram o escurecimento da prata quando exposta à luz e utilizaram o nitrato de prata para pintar madeiras e cabelos. Então, assim,
começaram a perceber que não era só a luz do quarto, né, que fazia a luz que refletia no orifício, que fazia refletir a imagem. O sol também era muito comum, né, eles utilizarem o sol. Então, eles começaram a utilizar o sol. E aí, começaram a ver que a prata servia também para auxiliar na pintura. Essa parte que ele fala aqui, da câmera preta, nada mais é do que a câmera escura que a gente estudou, lembram? No primeiro módulo. Então, em 1515, o famoso artista Leonardo da Vinci, na Itália, descreve a câmera obscura, que é a câmera preta, usada por artistas como um auxílio para esboços nas pinturas. Então, eles falaram bem assim, o Da Vinci falou bem assim, essa câmera escura, ela serve para quê? Para que quando eu for pintar, eu tenha um esboço já. Eu vou ver o quadro e junto quando eu vou ver o quadro, antes de pintá-lo, eu já vou ter, né, uma noção de como ele vai ficar. Então esse daí foi o pensamento que Da Vinci teve. E aí teve muito sucesso essa câmera escura. Para chegar na câmera de hoje, teve muito processo. Então assim, teve muitos processos. Ela foi uma invenção no campo da ótica e dos passos mais importantes que conduziram à fotografia. Como você sabe, ainda hoje os dispositivos de fotografia são conhecidos como câmaras ou câmeras. As duas palavras estão corretas. E quando eles foram criando, evoluindo, né, a câmera, vamos falar assim, o que foi acontecendo? Ela foi tomando a forma que tem hoje. Por quê? Porque se você for parar para pensar, a câmera na época, quando ela desenvolve mais um pouco, ela tem o tripé. Então assim, ela ficava em pé, né? O fotógrafo ficava atrás dela. Ainda hoje nos estúdios é muito utilizado isso. Aqui mesmo no nosso estúdio existe, né, algumas câmeras e essas câmeras estão em cima de um tripé. Então isso daí já é algo que vem desde essa época. Por mais que a câmera vai ficando pequena, que ela vai ficando mais tecnológica, essas câmeras cada dia mais, com mais funções, né? Ultimamente elas o que menos fazem é tirar fotos, mas dá para fazer muita coisa com elas. Isso daí foram adaptações. Porém, a câmera mesmo, assim, de fotos profissionais, de um estúdio, ela também ainda tem um pouco, né, da sua antepassado, entenderam? Aqui está um modelo, né, da câmera obscura. Vocês podem perceber que aqui está o orifício, né, e ele está querendo pegar essa paisagem aqui. Principais técnicas para a criação da imagem fotográfica. Em 1540, o orifício da câmera foi substituído por uma lente, que é o que nós já conhecemos hoje, né? Permitindo ao pintor desenhar com exatidão a perspectiva. Em 1650, a câmera passa a ter lentes de diferentes distâncias focais e a ser transportável. Então eles começam a descobrir que a câmera poderia ficar melhor, né, com a lente. Aí criaram uma lente para essa câmera, fizeram todo um estudo. Não sei se vocês também lembram, puxem aí na memória, que na nossa aula de audiovisuais, quando estudamos, né, sobre a câmera, falava de que era feita a lente. Eles tiveram muito tempo, estudaram bastante tempo para construir essa lente, para utilizar, para ver que ia ficar, né, porque a lente ela fazia o quê? Ela dava uma impressão, né, de amplitude. E aí, após construir a lente, eles queriam o quê? Transportar essa câmera. Por que a câmera ia ficar, né? Essa câmera, ela ia ficar fechada a um quarto. Por que não poderia carregar ela para onde eu fosse? Eu fui ao parque, eu quero levar minha câmera comigo e quero pegar e fazer uma pintura
da imagem de lá, da paisagem de lá. Só lembrando que nessa época ainda não existia impressão da fotografia. Então, assim, a câmera em si era só para o pintor ter uma melhor visão e aí conseguir colocar isso no tecido, no papel, né, onde ele fosse pintar. E cada um tinha a sua técnica. Então, assim, a câmera ela era utilizada por quase todos, porém, antes da criação, só utilizava ela quem tinha, né, no quarto, que pudesse refletir. E a imagem era sempre a mesma, a não ser que eu colocasse um objeto onde o orifício, né, que era o furo, ele pudesse, né, pegar para que o pintor desenhasse. Então, assim, só lembrar que nessa época ainda, a câmera ela era só para auxiliar o pintor. O pintor olhava por ela e fazia o desenho no papel, na sua tela, né? E assim por diante. Depois das imagens artesanais e a partir das imagens produzidas por procedimentos ópticos industriais, como a fotografia, o processo técnico é mais complicado, pois a matéria que impregna o papel fotográfico, como os grãos de iodeto de prata, que são imperceptíveis ao olho humano, permite menos controle por procedimento direto, tornando a imagem mais automática no processo de reprodução. Então, como vocês podem ver, aqui eles já estavam pegando essa pintura, né, e reproduzindo ela. Então, já estava saindo da parte da pintura em si, pela mão humana, né, vamos falar assim, pelo fotógrafo ou pelo pintor, e aí já estava sendo automático. Então, assim, era algo que eles não conseguiam mais, que não era mais feito manual, ok? O termo fotografia foi usado pela primeira vez pelo inventor Hercule Florence, brasileiro de origem francesa, que descobriu o processo fotomecânico negativo-positivo da imagem. Aqui nessa imagem, nós já podemos lembrar, né, que antigamente nós pegávamos as fotos com esses negativos, né, e ficava olhando. Eu não sei se é da época de vocês, porque é da minha, eu posso me considerar bem velha por causa disso, mas assim, na minha época existia, na época dos meus avós, existiam uns tubinhos de fotografias que você tinha que olhar nele. E aí, quando eu penso nesse momento sobre o quarto escuro, né, que era a primeira forma de reprodução, eu lembro daquele tubinho, que ele tinha um furinho, aí você olhava por ele lá, você via a fotografia. Então, ele era um modelo, né, dessa época. E aqui no negativo positivo, também, né, a gente pegava, puxava a fitinha, que tinha que revelar a foto, e conseguia ver a foto que foi tirada. Então, assim, por mais que pareça antigo, essas técnicas, vocês podem ter certeza que na casa dos seus avós, tem na casa dos seus pais, deve ter algum por lá jogado no cantinho, porque assim, existe um carinho, né, por fotografia, não é de hoje, então assim, sempre guardavam, as pessoas sempre guardam, né, essas fotografias, e aí a gente tem essas relíquias. Então assim, o negativo positivo é algo bem recente, porque a foto digital, ela também é recente. A câmera digital mesmo em si, ela é uma criação recente, porque assim, na evolução, né, e aí foram vindo algumas técnicas novas de fotografia e veio a câmera digital. Porém, até um tempo atrás, e ainda vendem, existe, né, o rolinho de negativo positivo de filme, né, que você coloca na câmera e tira a foto, ok? Mas a verdadeira revolução no campo da reprodução e, consequentemente, da divulgação de imagens por processos gráficos foi dada pela criação do processo de impressão com meios tons em fotogravura.
em 1880. O modo de produção de uma imagem fotográfica tradicional, feita com película e procedimento óptico-mecânico, conjuga-se as etapas de registro da imagem, 2. Processamento e manipulação química do registro da imagem e composição, montagem das imagens processadas. Aí, aqui podemos observar o quê? Que quando começou, né, a impressão das imagens, eu não sei também se vocês têm o conhecimento, mas quando iniciou, né, o processo de reprodução de imagens, era todo um estúdio, né, onde ainda hoje existe, vou falar mais uma vez para vocês, esse estúdio tinha toda uma técnica que eles pegavam essa imagem, né, que ele está dizendo aqui nos passos, e reproduziam no papel. E aí tinha um tempo que teria que secar aquela imagem, não podia ter erros para a imagem não sair distorcida. Então eles pegavam aquele filme, né, negativo positivo, e aí reproduziam aquilo ali no papel. Então, existiam uns passos, né, para fazer essa reprodução. O primeiro era o quê? Eu registrar a imagem. O segundo, o processamento e manipulação química do registro das imagens. E o terceiro, composição, montagem das imagens processadas. Por quê? Porque mesmo eu já ter feito a reprodução, existe uma montagem que deveria ser feita. Então, assim, existia uma técnica, se a imagem estava de pé, eu não podia colocar numa impressão deitada. Então, tinha toda essa técnica. E aí, como é que eles conseguiam, professora? Eles tiveram que fazer um estudo, né? E em cima desse estudo, dessa capacitação que eles tiveram, eles puderam fazer essa montagem. O que vocês precisam entender é que a imagem em si impressa, ela é recente, né? 1880. Então, assim, ela não é algo que vinha, que vinha antes de Cristo, que a gente viu esse processo. Lembrando, por que não temos fotos, né, históricas? Porque a maioria das fotos são pinturas. Por causa disso, porque eles não tinham a técnica da fotografia. Eles pegavam uma imagem e reproduziam na tinta. E o mais engraçado são as culturas, né? Por quê? Porque você colocar Leonardo da Vinci, um exemplo, para fazer essa reprodução e colocar uma cultura totalmente diferente, que nem nós brasileiros, né? A reprodução da mesma imagem não fica idêntica por causa do traço do pintor. Isso é algo que eu sempre falo, porque a gente tem a impressão assim, é a mesma imagem, tem que ficar idêntico. Cada traço é de uma maneira, cada pessoa tem uma mão mais leve, uma pessoa tem uma mão mais pesada, uma pessoa tem um traço mais fino. Então, assim, as pinturas nunca ficavam iguais. Lembra que na aula passada comentamos sobre as culturas, né? E nisso eu até comentei com vocês sobre a cultura peruana. E falando de pintura, lá eles têm muita pintura onde elas foram reproduzidas por eles, mas de artistas mais conhecidos. E tem muita diferença. Se colocar duas pinturas uma ao lado da outra, você vê a cultura do povo, né? Que tem um traço mais pesado, tem todo um jeito diferente de fazer, né? De pintar. Então, assim, é muito interessante, porque antes da fotografia, porque uma fotografia, eu posso revelar ela aqui ou no Japão, ela vai ser sempre a mesma fotografia. Ela não tem um traço diferente. Por quê? Porque registra aquele momento e é registrado por algo mecânico, não é registrado pela mão humana, né? Então, assim, não necessariamente, né, na mão humana, porque, assim, aí a técnica mesmo é só da questão do fotógrafo, ele saber a proximidade, né, a distância, ele saber esses níveis. Porém, a imagem em si pode ser tirada aqui, revelada aqui, no Japão, na Coreia, qualquer lugar, vai ser a mesma. Se fosse uma pintura, não, cada lugar que fosse fazer essa pintura, reproduzir, seria diferente. Entenderam? Então, vamos dar continuidade. Assim, decorrente da invenção dessa nova tecnologia e ansiando principalmente por novos valores para a arte nascente, alguns artistas procuravam com muita liberdade e ousadia
dialogar com o novo meio de produção de imagens. Esse fenômeno será reincidente a cada nova invenção tecnológica que ocorrerá no século XX. A natureza da criação artística, de modo geral, tornava-se cada vez mais experimental. Procuramos mostrar, até o momento, que a arte é uma atividade que manipula técnicas e sujeitos, operário, artesão ou artista. E dependendo da cultura em que está inserida, possui um saber fazer próprio. Segundo Edmond, as técnicas não são somente modos de produção, são também modos de percepção, formas de representação elementares do mundo em que vivemos. Com base na afirmação dele aqui, é o que eu estava falando para vocês. Às vezes, a mesma pintura, às vezes não, todas as vezes, a mesma pintura pintada por pessoas diferentes não vai ser idêntica. Por quê? Porque cada um tem um tipo de traço, cada um tem uma percepção. Eu estou vendo algo amplo, outra pessoa foca em algo, na mesma situação, em apenas um ponto, entendeu? Então, assim, a mesma coisa, eu estou vendo o pôr do sol, eu vou ver a paisagem inteira, outras pessoas só vai ver o sol, outras só vai ver a paisagem. Isso daí depende muito da percepção da pessoa. Sobre a técnica de fotografia, assim, eles vinham, né, nesse processo, porém, quando começou a gravura, eles começaram a perceber que mesmo com a impressão da imagem, se dois artistas tirassem fotos da mesma imagem, também não seria idêntica. Por quê? Porque é diferente a visão de cada um. Que nem eu falei para vocês, cada um tem uma técnica, então tem uns que vai focar apenas em um objeto, outros vai pegar amplamente. Então, assim, isso daí é algo que eles iam percebendo com o tempo, que não perdeu o sentido, né? Porque se cada fotógrafo, se cada artista, ele fotografasse uma paisagem igual, cada um ia mostrar um ponto diferente. Por quê? Porque cada um tem uma técnica, cada um tem uma percepção. As técnicas evoluem muito rapidamente, como você verá a seguir, provocando um certo estágio de desenvolvimento em que elas tornam autônomas e independem do artista ou artesão. Por exemplo, como ocorre com a fotografia. Além disso, a imagem, quando não é mais elaborada manualmente, mas por meio de uma máquina, torna-se automatizada. No caso da fotografia, a automatização estende-se para além da representação, atingindo sua reprodução. Mesmo que o pintor tenha tido à sua disposição os meios de reprodução com certo grau de mecanização, como nas gravuras, esses meios não se comparavam às possibilidades da fotografia. Então, assim, mesmo que o pintor ele tenha alguns mecanismos, né, mecânicos, né, algumas máquinas, ele está afirmando que não se comparam, né, não se comparam nem à fotografia atual, nem à questão da pintura antigamente. Quando se fala em reprodução de algo, nós logo pensamos, tem que ser perfeito, né? Eu vou reproduzir esse notebook e aí ele tem que sair a imagem perfeita. Hoje conseguimos a imagem perfeita, por quê? Por causa da nossa tecnologia que evoluindo, né? Então a gente consegue pegar todos os ângulos, consegue tirar, reproduzir a imagem perfeitamente. Mas antigamente não. Existiam algumas técnicas e mesmo que o pintor, né, ou o fotógrafo tivesse todos os mecanismos existentes com ele, ainda assim a técnica dele teria que ser aprimorada e ainda assim não sairia como, né,
esperávamos, a perfeição, né? A cópia idêntica. Isso era muito difícil de reproduzir. A automatização da imagem mudou totalmente sua importância na sociedade, sua difusão e seu modo de conservação. Por exemplo, a possibilidade de reprodução infinita de uma fotografia fez dela uma mercadoria de escala industrial. Então aqui ele está afirmando que a fotografia virou, né, uma maneira de ganhar dinheiro, né, vamos colocar assim no português, uma maneira de ter uma renda. Por quê? Porque hoje mesmo vocês podem perceber que se vocês viajarem, vocês vão encontrar lugares onde tem fotógrafos que queiram, né, que estão ali para se oferecer para tirar foto do seu passeio, ou se você quer, um exemplo, você vai para um lugar onde tem uma piscina natural, eles se oferecem. Por quê? Porque às vezes você tem uma câmera fotográfica, mas não é da mesma tecnologia da dele. Então, assim, hoje eles ganham dinheiro com isso. Não só com isso, tem os fotógrafos de estúdio, tem os fotógrafos de jornais. Então, assim, é uma maneira de ganhar dinheiro e é uma maneira de registrar aquele momento e deixar guardado, e deixar como recordação ou como matéria. Então, assim, quem tem esse dom, né, porque eu digo até que seja um dom, porque existe muito estudo em cima, vale a pena investir, porque é uma maneira boa de ganhar dinheiro, né? E prazerosa, porque tirar foto de uma paisagem, né, e ganhar dinheiro daquilo dali, realmente é um prazer. A partir da fotografia, os meios de produção artística não cessaram de ganhar autonomia. E a cada avanço tecnológico, modificamos a compreensão e a percepção do mundo em que vivemos. Os multimeios como o cinema, a televisão, o rádio, o vídeo e o computador não deixam de ter efeitos modificadores na sociedade, no indivíduo e no ambiente em que vivemos. Você concorda? Então, você concorda que esses meios, eles estão sempre, né, eles não deixam que nós não percebemos? Então, assim, isso aí é uma coisa para refletir. O que você acha dessa questão aqui, ó? Os multimeios como o cinema, a televisão e o vídeo não deixam de ter efeitos modificadores na sociedade, no indivíduo e o ambiente em que vivemos. Você acredita que esses meios, eles modificam? Eles nos modificam, né? É claro que sim. Se você pegar, você hoje assistindo, tendo a possibilidade de assistir um jornal, saber a notícia do mundo, você ligar o computador, pesquisar, isso daí está constantemente nos modificando como indivíduos. Por quê? Porque cada dia que passa, nós temos a possibilidade de estar nos informando mais. Então, às vezes, quando você vai receber uma notícia de um colega, você fala, eu já vi hoje cedo no jornal, estava assistindo televisão e vi. Então, assim, nos modificam não só na questão da imagem fotográfica, mas como seres humanos, nós estamos mais antenados, né? Estamos mais, como é que eu posso explicar para vocês, como é que eu posso falar? Estamos mais ligados no mundo, né? Estamos vendo notícias ao vivo lá da Índia, lá do Japão. Então, assim, isso daí é a evolução, né? Esse registro. Então, assim, o hábito de registrar os momentos que trouxe essas novas tecnologias para a gente. Então, para você hoje é normal assistir um jornal e ver a notícia de outro país ao vivo, mas antigamente não existia essa possibilidade. Então, começou tudo isso com o hábito de registrar os momentos, registrar o que se passava, né? Então, assim, antigamente para você ter uma notícia, vamos colocar lá na época de Da Vinci, se você fosse para ter uma notícia, talvez ela chegasse depois que já estava até frio, né? Já tinha acontecido, já tinha voltado ao normal. Isso se chegasse.
e não tinha a tecnologia que temos hoje, né? O prazer da gente estar assistindo, vendo, né? Porque a gente pode reclamar, eu não gosto de ver essas coisas, não gosto de ligar a televisão, que só passa coisa ruim. Mas a gente gosta de ver aquilo dali para ver como está o mundo afora, né? Vamos pensar assim, se eu estou ali assistindo um telejornal e aí eu estou sabendo notícias de uma explosão que deu no Japão. Para mim é interessante aquilo dali porque talvez eu tenha um amigo ou um amigo de um amigo que mora naquela localidade. Aí o que eu penso? Poxa, coitado do meu amigo, vou ligar para ele para saber como está fulano. Então assim, hipocrisia da minha parte falar que isso daí não nos afeta como indivíduos. Claro que nos afeta, tanto nos afeta como que nós somos dependentes disso. Eu tenho um mau hábito de não assistir televisão. Porém, eu gosto de ouvir. Então, assim, mesmo que eu não esteja vendo a imagem, eu gosto de estar escutando o que estão dizendo. Porque às vezes eu estou fazendo alguma coisa, mas eu vou escutando e vou gravando aquilo ali na memória. Aí passou um momento, eu estou desocupada, eu penso, não, eu vou pesquisar sobre aquilo dali. Aí entra o computador, né? Eu falo, não, vou pesquisar, vou dar uma lida, vou ver o que aconteceu. É curiosidade? Não é apenas curiosidade, é querer saber, é querer entender, é querer se informar, né, do que está acontecendo no mundo. Então, isso daqui, realmente, eu não sei se vocês concordam, mas eu acredito que não deixam de ter efeitos modificadores na sociedade, no indivíduo. Sim, afirmadíssimo. E aqui vamos mostrar as técnicas para a criação da imagem cinematográfica. Observando que aqui, né, cinematográfica vem de cinema. Estamos nos aproximando das grandes invenções do século XX e, consequentemente, do assunto principal deste módulo. Mas antes, é importante mostrarmos como a invenção do cinema foi um passo fundamental para o surgimento do computador, que para nós é a mais incrível invenção do ser humano. E eu, como da área da informática, eu confirmo, né, plausivamente essa afirmação. Por quê? Porque assim, se vocês forem parar para analisar, mesmo que algumas pessoas, eu ainda ouço hoje em dia, algumas pessoas dizendo assim, eu nunca tive um contato com o computador. E aí eu costumo falar, não teve contato com o computador, mas teve contato com o smartphone, né? Você, querendo ou não, você sempre vai estar necessitando dessas tecnologias. E aí, quando eu ouço uma pessoa falar assim, eu nunca tive contato com o computador, e eu ainda penso assim, não teve porque não teve oportunidade. Mas eu já escutei gente falando bem assim, eu nunca tive contato com o computador e eu não quero ter um contato com o computador. E isso daí, gente, é errôneo. Por quê? Porque se vocês forem parar para pensar, hoje em dia, que nem eu comentei na aula retrasada, se eu não me engano, o ser humano em si está sendo trocado por máquinas. Então, eu estou falando que vocês vão ser trocados por máquinas? Não. Eu estou dizendo para vocês que cada dia a tecnologia está evoluindo e nós, seres humanos, vamos estar trabalhando menos, vamos colocar assim, menos com o corpo e mais com a mente. Por quê? Porque vocês podem auxiliar pelo computador. Então, no lugar de eu estar fazendo uma questão, deixa eu falar para vocês, escrevendo no quadro, eu posso digitar a questão, imprimir para o meu aluno vai ler. Então, assim, é muito importante hoje você ter um contato com o computador. Que nem eu estava acabando de falar aqui para vocês das informações que a gente vê na televisão e o meu hábito de pesquisar. Então, assim, às vezes você não teve tempo para assistir um telejornal, então você pode pesquisar na internet, então com o auxílio do computador. O computador foi a maior invenção mesmo para a gente. Então, e cada dia, eu costumo falar que quando eu falar em computador, não pensar na máquina apenas, pensar em toda a tecnologia, né, que está sendo alcançada. Hoje nós estamos aí na era da robótica, onde os robôs, né, estão cada dia auxiliando mais. Isso daí nada mais é do que o uso, né, da informática, do computador em si, sendo transformado. Então,
cada dia que passa, a tecnologia vem evoluindo e nós precisamos nos abrir para ela. Então, mesmo que você nunca tenha tido, que eu acho que não é o caso de vocês, né, mas que você nunca tenha tido um contato com o computador, incentive, fala assim, não, vamos lá, vamos pelo menos tentar. Ele não morde, né, então podemos tentar, ok? A partir da fotografia, a etapa posterior do domínio técnico na produção da imagem foi a realização da síntese do movimento, conseguida por meio de uma câmera composta por celuloide, como suporte das emoções fotográficas. O médico francês, vamos chamar eles de Marley, e o artista inglês, né, Edward, foram os pioneiros da fotografia instantânea ou cronofotografia. Então, assim, nessa época começou a surgir, né, a fotografia instantânea. O que é? Nada mais, você tirar a foto. Eu não sei também se vocês já tiveram contato. Eu gosto muito de fotografia, então, assim, é algo que me interessa muito. Não sei se vocês chegaram a ter contato daquela máquina fotográfica que na hora que você tirava a foto, ela já imprime a sua foto. Ainda existe hoje isso daí, você vai nas pracinhas, tem sempre alguém fazendo isso. E era muito interessante, por quê? Porque ao mesmo momento que você está ali, né, você já tem revelado. Porque é digital, vamos trazer para os nossos dias de hoje, a gente não consegue revelar ela na hora. Então, você pegar uma foto reveladinha na hora fica muito, muito interessante, né? Então, ó, podemos dizer que a invenção do cinema, em conjunto com a invenção do rádio, provocou o surgimento da era da comunicação. São conhecidos como meios de comunicação de massa e, por essa razão, transformaram o nosso modo de perceber o mundo. Claro, né, que transformaram o modo, porque assim, que nem eu falei para vocês, não é apenas um registro de imagem, é uma maneira de você conhecer o mundo. Não só você ter notícias, né, mas conhecer. Quem nunca viu uma reportagem falando sobre um país e sentiu, nossa, que interessante esse país, que interessante a cultura desse país, ou até mesmo no nosso Brasil, porque é tão grande, né, não conhecemos todos. Então, assim, quando a gente vê uma reportagem sobre alguma cidade, a gente pensa bem assim, poxa vida, um dia eu quero conhecer esse lugar, porque esse lugar parece ser interessante, tem uma cultura interessante. Então, é uma maneira de você perceber o mundo, de você conhecer, né, você ter notícias, você saber um pouquinho sobre ele, né. Além de estarem ligados à tradição da pintura e da gravura, como a fotografia, o cinema e o rádio, também estão atrelados à tradição do livro, da narração escrita e dos impressos. Sem falar da tradição musical. Porém, podemos dizer que a técnica de reprodução, por sua vez, desloca o cinema do domínio da tradição por causa das reproduções mecânicas. Então, é interessante a gente verificar isso aqui, ó, estão atrelados à tradição do livro, da narração escrita e dos impressos. Essa linguagem ela é muito interessante por isso, né? Porque você começa a perceber que uma coisa está amarrada à outra. Aqui nós podemos tirar o quê? As histórias de livros, né, que já foram reproduzidas no cinema, já foram reproduzidas em, um exemplo, telenovelas, algumas histórias antigas, né, da nossa cultura mesmo, histórica. Então, assim, tudo isso é reproduzido. Então, uma coisa liga a outra e temos um conjunto que, quando começamos a falar de uma imagem, nós começamos a pensar na literatura, na televisão, né, na rádio, e assim, para ver como esse registro é importante no dia a dia. O cinema passou, com o tempo, a ser considerado uma forma de arte. Arte feita para a massa, que pode ser contemplada por muitas pessoas,
simultaneamente no mesmo lugar, diante das telas. Na questão do cinema, né? Hoje quem não gosta de assistir um filme, quem não gosta de ter essa arte, né, registrada. Então, quando ele fala que tudo aquele registro, aquelas fotografias, elas foram passadas no cinema. Quando falamos de cinema, temos que lembrar lá de antigamente, quando começaram a reproduzir no cinema, como eram feitas as imagens, né? Começou com o cinema mudo. Então, assim, para vocês verem que não precisa ter nada além de uma imagem, de um registro. Se eu colocar aqui um registro de imagens simultâneas, né, vocês vão ter o quê? A noção de estar passando uma historinha. Então, e aí quando pensamos num registro, né, onde vocês não ouvem, nós pensamos o quê? Cada um vai ter a sua opinião sobre aquele registro, cada um vai ter o seu controle, cada um vai dizer assim, estava contando uma história sobre bruxas, outro vai contar algo semelhante, mas também não vai ser igual. Por quê? Porque cada um tem sua percepção. Que nem nos cinemas, quando eles falam que, além de estarem ligados à tradição da pintura e da gravura, como a fotografia, o cinema e a rádio, também estão atrelados à tradição do livro. Quando ele fala na questão do livro, ele está dizendo o quê? Que mesmo que o cinema, ele foi trazido o quê? As histórias dos livros, ele foi trazido para a realidade. E hoje eles já trazem essa história para as telenovelas. Então, assim, quando pensamos em novela, pensamos o quê? Uma história que ocorreu. Às vezes não é ficção total, mas existe algumas telenovelas que contam histórias. Como quando fizeram aquela que veio contar a história, né, do Maria Fumaça, né, da nossa Estrada de Ferro aqui de Rondônia, que era uma minissérie. Então, assim, ali eles pegaram uma história do livro, transformaram vieram conhecer a cultura rondoniense e como foi feito. E reproduziram, né, na minissérie. Mas isso daí é o quê? Existia um estudo onde eles pegaram desde a gravura, né, das imagens que estavam impressas no livro, conseguiram perceber a época, como funcionava. E aí, após, né, esse processo, eles pegaram e reproduziram na minissérie. Então, assim, esse tipo de reprodução que eles falam que vem do cinema, né? Porque o cinema, ele faz isso. Ele pega a história, quando não... como vocês podem perceber, a maioria dos filmes, existe um livro deles, né? Eu, como boa leitora, eu espero que vocês também sejam, eu sou viciada, né, em leitura. E quando eu vou assistir o filme, eu sempre saio decepcionada, sempre. Porque às vezes eu leio um livro aí que são três volumes e eles transformam isso daí em 2 horas de filme. Então, assim, perde muitas partes, né? Mas para quem não tem o hábito da leitura, é interessante eles assistirem um filme também. Por quê? Porque daí eles vão saber um pouquinho do livro, se sentir interesse, né? Eles podem ler o livro. Mas eu garanto para vocês, se você pegar um livro, ler hoje e amanhã for assistir o filme dele, não existe esse filme que não vai estar faltando alguma parte. Porque o livro em si, ele é muito detalhado, né? Se a pessoa dá um passo, isso daí é explicado no livro. Então, assim, quando eles pegaram e começaram a reproduzir o cinema, eles começaram a fazer tipo um resumo do que estava no livro, entenderam? Então, vamos só lembrar. Primeiro iniciamos com a questão da pintura na câmera obscura, que era a câmera que eles montaram, né, num quarto escuro com um orifício na parede para reproduzir aquele objeto ou aquela imagem, paisagem. Logo após, eles foram, né, colocaram uma lente nesse orifício e começaram a reproduzir e pensaram, por que não criar uma câmera portátil? Então, os pintores, eles carregavam aquela câmera, focavam, né, no objeto que queria pintar e reproduziam na tela. Após esse processo, eles começaram a trabalhar a nossa câmera fotográfica, que tinha os negativos positivos, né? Então, começaram a trabalhar com negativo e positivo, e aí depois começaram aquela câmera que fazia impressão no mesmo momento. Até que chegou no nosso cinema, né? Que tudo era reproduzido para o cinema. Então, assim, não só para o cinema, quando eu falar em cinema, vocês pensam em novelas, jornais também, incluem junto.
E aí, para chegar nos níveis de hoje. Qual é o nosso nível hoje? A câmera digital, né? Que hoje nós tiramos fotos, instantaneamente já temos o resultado daquela foto, só não temos ela impressa, mas depois a gente pode levar para casa, imprimir, conectar no computador. E nós podemos gravar vídeos, fazer o nosso próprio filme, isso daí é uma vantagem. Então, quando ele fala bem aqui, o cinema passou com o tempo a ser considerado uma forma de arte feita para a massa, que pode ser contemplada por muitas pessoas simultaneamente no mesmo lugar e diante das telas. Isso significa o quê? Que aquela reprodução, né, aquela filmagem, aquela gravura, né, aquela sequência de imagens, ela pode ser contemplada por diversas pessoas numa tela grande. Então, esse tipo de, quando chegou ao nível de cinema, é porque já foi, né, bem estudado, bem trabalhado. E hoje nós temos o cinema, que é algo que não prestamos atenção, e a nossa era digital, né, onde nós temos toda essa tecnologia pra gente, onde temos câmeras à prova d'água, temos câmeras de todos os tipos, de todas as potências, vamos falar assim, né, com todos os meios, né, que poderíamos ter. Já pensou se Da Vinci estivesse lá na época dele, essas câmeras, ele teria feito vários quadros maravilhosos, né? E finalizamos aqui a nossa aula de hoje sobre as técnicas de imagem. Claro que as técnicas vão além dessas que a gente viu. Então, assim, eu sempre peço para vocês darem uma verificada, tentar dar uma pesquisada, tentar se aprofundar mais no conteúdo. Porque vocês, como técnicos em multimeios, podem auxiliar o professor a fazer uma pesquisa dessa com os alunos, porque hoje os alunos gostam tanto de tirar selfies, né? Gostam tanto de tirar foto, registrar aquele momento. Hoje está na era aí de várias redes sociais, onde eles veem de tudo e querem postar tudo que fazem, postar comida, postar que está com um amigo. Então, indica isso para o professor. Fala, professor, que tal se eu falar para os seus alunos tirar uma sequência de fotos e aí tentar dar uma estudar sobre como surgiu, como as fotos chegaram ao nível que está hoje. Então, assim, isso daí é bom para vocês, né? Estava falando pro professor, porque às vezes o professor acredita que não, eu não sou professor de fotografia, eu não vou fazer. Então, assim, mas aí você fala assim, e aí, professor, se a gente pedir para os alunos pegar recortes e montar a história de como surgiu a fotografia ou como se trabalhava a fotografia antigamente. Isso é interessante, os alunos vão gostar. Já pensou assim, você colocar uma dinâmica para um aluno, onde ele vai pegar uma tecnologia que hoje está avançada e estudar como ela chegou até hoje, né? Mas para vocês darem essa opinião para o professor, vocês também têm que dar uma estudada. E esse conteúdo é fácil de encontrar, por quê? Porque é algo que é muito estudado, é algo que as pessoas têm muito interesse, a gente encontra muito assunto na internet sobre isso, sobre fotografia e as suas técnicas. Agora vocês vão ficar com aquele momento de atividade e daqui a pouquinho a gente retorna para correção, ok? E aí, como foram as atividades? Queria deixar claro para vocês, hoje não vamos ter essa nossa interação, né, que vocês enviam as atividades e aí logo após a gente discute aqui. Porém, eu vou responder aqui, vocês vão corrigindo a de vocês, discutindo com o tutor presencial de vocês, falando, eu acertei, ou essa resposta é parecida com a minha. E na próxima aula, se tiver alguma dúvida que vocês queiram postar, vocês peçam para o tutor de vocês postarem, que na próxima aula eu respondo, ok?
E voltando assim, como estávamos falando, né, de como surgiu a nossa fotografia, né, as técnicas fotográficas, a nossa primeira questão é questão 1. Em 1515, um artista famoso descreve a câmera obscura ou câmera preta, que era usada por artistas como um auxílio para os esboços nas pinturas. Qual o nome do artista? Essa tá fácil, né? Até comentei com vocês que esse artista, né, por que ele falou que era um esboço? Porque era reproduzido, né, essa câmera escura, a reprodução dela vinha na parede, no quarto, né? E aí o artista pegava e conseguia pintar. Então era como se fosse um rascunho onde o artista depois passava para a tela. Então, quem foi o artista que falou isso? Vamos lá? Questão A, Pablo Picasso. Questão B, Leonardo da Vinci. E questão C, Monteiro Lobato. E aí, o que vocês responderam? Eu acredito que vocês responderam, né, a questão B, Leonardo da Vinci. Por quê? Porque nós vimos que em 1515 ele falou isso mesmo, que aquilo dali servia como esboço para eles. Então, assim, ele afirmou que aquele tipo de reprodução de imagem servia como um rascunho para que eles pudessem, né, tá pintando. Seria como ampliar um objeto para que eles tivessem uma visão, uma melhor visão, ok? Então a resposta correta aqui é B. Nossa questão 2. O cinema pode ser considerado uma arte democrática, de alcance popular, e como mesmo poderá ser trabalhado na escola. Essa questão 2, ela tem, né, ela tem tanto um pouquinho, ela é um pouco pessoal, né, porque assim, isso daí vai muito da opinião, né, das pessoas, principalmente de vocês como técnico em multimeios. Você acha que o cinema, ele pode ser trabalhado na escola? E como ele vai ser trabalhado na escola? E que nem ele está falando ali, ó, você acha que é considerado, né, algo de alcance, né, democrático e de alcance popular? Você acha que o cinema é de alcance popular? Se vocês não entenderam bem essa questão, ou se entenderam, já responderam, infelizmente eu não estou podendo ver, mas assim, o cinema, ele é democrático sim, porque que nem eu falei para vocês, quando falamos em cinemas, estamos falando em quê? Todo tipo de reprodução, né? No caso, aqui eu vou além do cinema em si, essa primeira parte, eu posso pegar todo tipo de reprodução que as pessoas costumam fazer, talvez um passeio, alguma peça teatral. Então, assim, ele é democrático? É sim. Não temos a sorte de estar publicando isso, né, ter o teor, né, a abrangência, né, necessária. E como isso pode ser trabalhado na escola? Você como técnico em multimeios, como trabalharia esse cinema na escola? Gente, tem muitas possibilidades. Vocês podem pedir para o aluno fazer uma peça teatral, gravar essa peça teatral e passar, né, num outro momento. O cinema ele pode ser trabalhado dentro da escola mesmo, como uma sala de cinema, trazer filmes de épocas que retratam nossa história para os alunos assistirem. Isso é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a aula do professor ela está muito assim, como é que eu posso falar para vocês? Não que esteja cansativa, mas às vezes o professor ele está naquela aula muito teórica e colocar uma dinâmica dessa para o aluno seria interessantíssimo. Então hoje, gente, nós vamos para uma sala, nós vamos colocar, não precisa nem de uma estrutura de cinema mesmo, assim, colocar umas cadeiras em fileiras diferentes, e aí vamos reproduzir um filme de época, onde vocês vão poder abordar o conteúdo que foi estudado na aula passada. Então,
O cinema pode sim ser trabalhado na escola, e não só pode, como deve. É que nem aqui nas nossas aulas, muitas aulas a gente não passa um vídeo para vocês, alguma entrevista, então assim, é uma maneira de vocês perderem um pouco, né, ficarem nesse foco teórico e verem algo, né, mais dinâmico, para que vocês possam gravar melhor isso na cabeça. Então assim, não adianta, principalmente aula de história, eu costumo falar muito porque eu lembro quando eu era aluna, eu sofria muito nas aulas de história, porque eu era muita teoria, muita história, muitas datas e muito difícil de memorizar, porque eu não tinha um embasamento, né, de como as pessoas eram naquela época. E aí, quando o professor, ele sempre fazia essa dinâmica de passar filmes pra gente. E quando ele passava o filme, eu conseguia memorizar tudo aquilo que foi ensinado. Então, essa resposta aqui, podemos dizer o quê? Que sim, o cinema é algo democrático e sim, tem várias maneiras de utilizar na escola para auxiliar o professor, ok? Vamos para a próxima? Questão 3. Como você estudou nessa unidade, o cinema é considerado uma arte feita para a massa, para um grande número de pessoas. Compare essa afirmação com a realidade de sua comunidade e reflita. Há em sua cidade salas de cinema? Em caso positivo, estas salas são suficientes para atender a população? O preço torna o ingresso acessível? Há políticas de meia entrada? E quem são os beneficiários? Então aqui é muito pessoal, né? A primeira questão é o quê? Há cinema na sua cidade? Porque muitas vezes a pessoa não tem nem o conhecimento de uma sala de cinema. Porque na cidade que mora, no interior, então assim, costuma não ter cinema e aí acaba não... Eu falo isso por experiência própria, porque eu morava no interior e aí eu só conhecia o cinema porque quando eu vinha para a capital, eu, né, ia no cinema. E aí, assim, como eu não vou poder discutir as respostas de vocês, eu vou só comentar sobre elas. A segunda é o que ela fala, ó, a sala suficiente para todos, né, o tamanho é suficiente para todos, então tem tudo isso que tem que ser visto. Existe a política de meia entrada. O que é meia entrada? É a carteirinha de estudante, né? Se há essa política, é utilizada apenas por estudantes. Então isso tudo é interessante de você estar verificando na cidade de vocês e estar formulando sua resposta. Eu lembro que na cidade que eu morava, no interior, o prefeito, uma época, ele fez um cinema comunitário. Ele sempre fazia isso, mas assim, teve 2 tipos de cinema lá. Um que era na praça, a céu aberto, onde as pessoas sentavam nos banquinhos da praça e aí assistiam. Aí tinha assim, um exemplo, um dia de sábado passava só clipes, dia de domingo passava filmes, tinha 2 sessões, um filme de comédia, um filme de terror, assim, um exemplo, né? Então, era muito interessante, por quê? Porque reunia toda a comunidade naquela praça e aí discutia sobre filmes. Não eram filmes atuais, né, assim, filmes de estreia, porém, era muito interessante porque, assim, fazia com que as pessoas, né, discutissem, conversassem sobre um assunto em comum. E também tinha uma sala de cinema na cidade, onde eles trabalhavam com filmes de lançamento, assim, lançou, né, eles conseguiam passar lá. Só que esse daí já não foi muito adiante, por quê? Porque existia um custo-benefício, a cidade não conseguiu manter, durou assim uns 3 meses, por quê? Porque as pessoas não tinham o hábito de ir ao cinema assistir filmes. Então, assim, não foi algo que saiu mais caro do que rentável para a cidade. Mas, assim, nos primeiros momentos, o que eles faziam? Era uma sala onde as pessoas, né, iam lá e assistiam. Só que tinha um limite de pessoas também, que nem no cinema comum, porém menor, né? E aí, eles conseguiram ficar lá uns 3 meses com esses filmes, tinha um pipoqueiro na frente, era bem bonitinho, mas não conseguiram levar adiante. Só que eu conheço cidades onde eles têm cinemas, né, comunitários,
e onde é a própria população que faz, já vi várias reportagens sobre isso, que eles fazem isso para que a população tenha uma cultura diferente. Então isso é interessante, as pessoas mesmo da cidade ver. E aí, fica isso daqui para vocês fazerem esse registro. Se não for pedir muito, registrem no memorial essas questões aqui, a questão 3. Que daí vocês colocam no memorial que a gente acaba conhecendo um pouquinho melhor de vocês, ok? E finalizamos, né, a nossa aula hoje. A professora Domingas não pôde estar aqui, por isso que nós não fizemos a correção. Gostaria muito de estar vendo as respostas de vocês, mas depois eu vou dar uma verificada com os tutores de vocês. Quero agradecer a compreensão no nosso conteúdo de hoje. Eu sei que é difícil quando a gente não tem interação, né, da nossa companheira. E gostaria muito que vocês colocassem essas respostas, principalmente essa última questão, a 3, no memorial. Não tem o registro diário que vocês fazem lá? Então, assim, registrem elas para que a gente possa estar vendo na próxima aula com a professora Domingas. Que daí a gente vai dar uma olhadinha, ela vai ver como vocês responderam. Espero que vocês tenham compreendido bem esse conteúdo, que ele não é um conteúdo difícil, apesar que eu sempre falo para vocês que quando falamos de história, né, sempre fica um pouquinho cansativo, ou às vezes a gente não consegue, né, pegar bem o conteúdo, mas vale lembrar para vocês fazer uma releitura e ver o conteúdo novamente, tentar pesquisar novas fontes, que ele é interessante para vocês levarem, né, para os professores aplicarem em sala de aula. E você, como técnico em multimeios, você é a peça fundamental nisso. Então, lembre-se sempre, todo o conteúdo que vocês veem, quando vocês tiverem um tempinho, tentam buscar novas fontes, tentam aprimorar melhor no assunto, no conteúdo, que vocês vão conseguir dominar bem esse conteúdo. Como vocês puderam perceber, não é à toa que é multimeios, né, que vocês estão entre todos, né, vamos abordando todos os conteúdos aos poucos. E essa nossa última unidade, que é a Informática Aplicada a Artes, ela é muito interessante, por quê? Porque aqui tudo que a gente viu até agora, ele se reúne nesse último módulo, ok? Então, assim, até a nossa próxima aula e tenham um bom dia.